Saudações, amados teófilos. Estou aqui para fazer a gravação do vídeo O Povo Escolhido. Eu venho trazendo a narração. Bom, antes deixa eu dar sempre aquele lembrete. Se você estiver vendo esse vídeo, tiver contato comigo a primeira vez, você pode ser que você não entenda. Porque existem muitas coisas reformistas, muita transformação no entendimento da Bíblia. Então, antes de vocês se precipitarem, ou acharem que eu estou errado, não façam isso. Vão no site escoladeteofilia.com, escoladeteofilia.com. Lá tem o meu livro, se você quiser baixar para ler, você lê. Se você quiser assistir vídeo, eu gravei introdução, prefácio, introdução, primeiro capítulo, segundo, fui até o capítulo 25, depois do epílogo. São 28 vídeos ao todo. Lá eu transmito a mensagem de forma ordenada para que o entendimento aconteça. Porque muita coisa do que eu falo aqui é muito diferente do que muitos, ou a maioria dos pregadores pregam. Eu fiz um estudo bíblico, me dediquei a isso vários anos, para um dia chegar e mostrar a verdadeira interpretação da Bíblia. Então, no site Escola de Teofilia, você vai ficar sabendo disso. Bom, eu vou começar aqui. Olha, hoje eu estou gravando atrasado. Eu sempre gravo no sábado, mas hoje eu estou gravando 1h30 do domingo. Mas não só no domingo mesmo que vocês vão ter. Bom, aqui nós começamos em Adão. Adão teve Caim e Abel. Caim matou Abel. Existe um vídeo nessa parte, que esse vídeo que eu estou gravando não vai para a escola de teofilia.com. Ele vai para um outro site, que é www.bibliadecifrada.com.br. Esse tem BR. A escola de teofilia não tem BR. Bom, eu vou fazer uma retrospectiva rápida. Nós começamos pela criação do mundo no primeiro capítulo de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia. No capítulo 1, Deus cria a Terra, cria o universo, digamos assim, o cosmos. Depois, no capítulo 2, no capítulo 1, existe um momento, isso é uma coisa que não é comum, não é peculiar dos pregadores ensinarem dessa forma. Mas, no sexto dia da criação, ele cria o espírito dos homens. Todos os espíritos são criados no sexto dia da criação. Então está aqui no versículo 26 do capítulo 1. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Bom, quando ele criou o homem à sua imagem e semelhança, está bem claro na Bíblia. Imagem e semelhança. Existe uma passagem que um dia nós vamos chegar a ler na Bíblia também juntos, que está no capítulo 4
do Evangelho segundo São João, onde Jesus Cristo fala para a samaritana que Deus é Espírito e se importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Ali Jesus Cristo está dizendo que nós temos um Espírito e que Deus é Espírito. E se Ele é Espírito e criou algo à imagem e semelhança dele, só pode ser criado Espírito. Então, fica aqui criado todos os espíritos de todos os homens que hão de encarnar nessa terra. Depois, no capítulo 2, é a fundação do mundo, a formação do homem. Então, ele aí vai fazer o corpo físico do homem. Ele pega do pó da terra e vai lá. Eu quero fazer um repasso para vocês que Adão teve Abel e Caim se matou Abel e foi exilado. Mas Deus o justificou. Ou seja, ele não quer que a descendência de Caim, os psicopatas, nós os tratemos de forma vingativa. Nós temos que ter longanimidade. E com longanimidade, ele suportou os vasos destinados para a ira. Bom, então Abel e Caim. Caim foi exilado para o outro lado do paraíso. E aí você tem o Adão, como é que ele ia fazer a prole dele? Ele teve mais um filho, que foi Sete. Não foi só isso, teve mais filhos e filhas. E começou a povoar. Enquanto isso, Caim, existe um vídeo meu que explica a genética, chamada Semente de Caim, que eu fiz parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1 eu não escrevi parte 1, só Semente de Caim. E depois eu fiz o parte 2 e o parte 3. Esse vídeo agora é um povo escolhido. Eu estou trazendo tudo na onda do tempo. Então, Adão teve a Sete. Na Bíblia só é especificado o primogênito, ou aquele que adquiriu a qualidade de primogênito. Então, Sete foi o primogênito, foi considerado o primogênito de Adão, e Caim tinha sido exilado. Então, Sete gerou a Enos, e os anos foram se passando, gerou filhos e filhas. Enos gerou a Quenar, gerou filhos e filhas. Quenar gerou a Maalalei, que gerou a Jared, que gerou a Enoque, que gerou a Matusalém. Uma curiosidade, que Matusalém é o homem que mais viveu em nossa história. Depois Matusalém teve Lameque, e Lameque teve a Noé. Sempre está sendo citado um nome, mas na verdade eles pegam aquele que tem o direito de primogenitura para relatar na Bíblia. Todo esse pessoal que eu falei para vocês tiveram vários filhos e filhas. Bom, então chegou a Noé. Noé, aí houve o dilúvio, isso aí já tem um vídeo explicando em detalhes isso, então não vou me perder o tempo com isso. Então Noé teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A sequência que nós vamos ter, a descendência de Cão foi amaldiçoada, o Cão foi amaldiçoado. E o primeiro filho dele se chamava Canaã, que era o nome da terra, que hoje é a Palestina. Bom, mas então você tem os descendentes de Adão, eu cheguei até Noé, houve no capítulo 6 de Gênesis a corrupção do gênero humano, que é onde Caim estava populando a terra. A descendência de Caim estava populando a terra no exílio. Eles se tornaram uma população. E Sete, o filho de Adão, que foi considerado abençoado, gerou também várias gerações e também começou a multiplicar.
essas duas etnias, esses dois graus do parentesco acabaram se entrelaçando nessa terra. Então depois vocês vão ver, se vocês assistirem a genealogia bíblica, a semente de Caim, a explicação que eu dou a respeito da genética. Porque eu considero Caim psicopata. E nós estamos predestinados, conforme dito em capítulo 1 de Efésios. Existem os vasos de ira, que são descendência de Caim. Eu dou uma explicação da genética que há uma lógica que vai mostrar o surgimento das pessoas do mal sobre a Terra. Então houve a corrupção do gênero humano quando as duas populações começaram a se misturar. Deus anuncia o dilúvio, acontece o dilúvio. Noé tem 3 filhos sem Cã e Jafé, sendo que Cã viu a nudez do pai. Isso aí é uma simbologia, mas eu creio que ele geneticamente carregava lá o gene de Caim. Então houve aí um prosseguimento da semente de Caim, através de Cão. Noé e sua família entram na arca no capítulo 7. Diminuem as águas do dilúvio no capítulo 8. A aliança de Deus com Noé, quando termina o dilúvio, ele mostra o arco-íris, e o arco-íris passa a ser o símbolo de que ele não inundaria mais a terra como ele fez. Noé pronuncia bênção e maldição quando ele amaldiçoa Cão por ter visto a nudez dele. Eu aconselho vocês a pegar a Bíblia e ir lendo esses capítulos que eu estou dando uma explicação superficial, mas existe um norte, é só a ser seguido. É através do tempo. Então, o Gênesis é cronologicamente progressivo. Então, descendentes de Noé, nós tivemos o principal da descendência de Noé foi Sem. E Sem, aí de Sem em diante, Sem gera Arfaxade, Arfaxade gera Selá, Selá gera Éber. Isso aí todo mundo sempre tem muitas filhos e filhas, não é só esse um é só aquele que tem o direito de primogenitura. Então Sem gerou Arfaxade gerou a Selá, Selá gerou a Éber gerou a Peleg gerou a Reu gerou a Serugue, e Serugue gerou a Naor gerou a Terá, e Terá gerou a Abrão. Depois é que ele vai se chamar Abraão. Então nós paramos aqui quando Deus chama Abraão. Aí inicia a semente, ou seja, aí inicia o povo escolhido, através de Abraão. Então, é considerado povo escolhido os descendentes de Abraão que forem descendentes de Isaac. Porque Abraão teve um filho com a escrava de Sara, sob a autorização dela, para ele ter descendência, mas Deus disse, não é esse filho, não é a escrava Agar que vai ser a matriarca, não, vai ser Sarai, a Sara, que veio a chamar Sara depois. E ela teve Isaac. E Isaac continuou a multiplicação. Só que Isaac já foi mais modesto. Ele teve só 2 filhos. Isaac casou-se com Rebeca. E Rebeca era prima dele. Foi trazida lá da terra de Ur, onde Abraão saiu, para se casar com Isaac. O casamento foi simples. É aquilo que eu falo. Existem muitas exigências para se batizar
Eu tenho um vídeo falando sobre o batismo, é um dos capítulos do meu livro, na escola de teofilia.com. Então, existe aí uma guerra de 4 reis contra 5. Nessa guerra, Abraão sai vitorioso. E Melquisedeque é uma personagem que aparece no capítulo 14. É dito, ele não tem, depois o apóstolo São Paulo, no livro de Hebreus, a carta que ele escreveu aos Hebreus, ele vai explicar com mais detalhes a Melquisedeque. Então, a gente lá vai ter mais detalhes. Foi uma primeira manifestação típica de Jesus Cristo, ou seja, do próprio Criador, uma manifestação divina. Deus anima Abraão e lhe promete um filho. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão, numa visão, e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. O teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos? Ele era fiel a Sara, né? E eu continuo sem filhos. Disse Abraão: a mim não me concedeste descendência. Não, peraí, vamos ler o versículo 2, do 15, então no capítulo 15. Versículo 2: respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer. Damasceno é o adjetivo pátrio de quem nasceu em nós. Então, o Damasceno não fazia parte nem sequer da linhagem dele, né? Mas disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Um servo. E isto respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para os céus e conta as estrelas, e se é que o podes. E se disse: será assim a tua posteridade. Ele disse: será assim a tua posteridade, será muito multiplicada. Então, mas existe aí uma iniciação de um povo escolhido. Quando a gente chegar no Novo Testamento, nós vamos entender melhor quem é escolhido, quem não é. Isso vai ser muito bem explicado e já está explicado lá na escola de teofilia.com. Lá está explicado já, se você seguir os capítulos, prefácio, introdução, primeiro capítulo em diante, você vai saber. Então o Senhor entra em aliança com Abraão. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas a acometeram. Aí foi uma experiência que Abraão passou, que não posso ler tudo, senão não fica sem produção o meu vídeo. Bom, aqui existe Sarai e Agar. Foi prometido um filho a Abraão, só que o Espírito de Jesus Cristo, eu chamo Deus de o Espírito de Jesus Cristo. O Espírito de Jesus Cristo prometeu para ele, disse para ele que ele teria uma descendência que seria filho dele, mas não tinha ainda dito que seria com Sarai. Aí Sarai vai e oferece a escrava dela para que Abraão possa coabitar com ela, ter relações sexuais, e lhe desse um filho. Realmente nasceu um filho chamado Ismael. Aí
No capítulo 17, Deus muda o nome de Abrão. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Prostrou-se Abraão, posto em terra, e Deus lhe falou: Quanto a mim, será contigo a minha aliança, serás pai de numerosas nações. Abrão já não será o teu nome, e sim Abraão. Aí é que ele passou a se chamar Abraão. Houve um motivo espiritual para isso. Fartirei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Há uma coisa interessante. Ele primeiro tem relações com Agar, consentido por Sara, e tem Ismael. Ele acha que Ismael ia ser o herdeiro consanguíneo dele. Mas não. Há um momento em que Deus ele mudou o nome de Abraão, instituiu a circuncisão, que é a circuncisão. O prepúcio do pênis do homem, ele costuma cobrir a glande, que a gente chama de cabeça, sei lá. A circuncisão é uma cirurgia onde eles faziam isso aí, eles puxavam e cortavam e depois tinha que cicatrizar. Mas aí cicatrizava sem ter prepúcio, ou seja, pele para cobrir a glande. Então isso é que é circuncisão. Seria os judeus até hoje fazem isso. Então foi instituída a circuncisão. Deus muda o nome de Sarai para Sara. Então é praticada a circuncisão. Isso era uma forma de marcar a descendência de Abraão. Tomou, pois, Abraão a seu filho Ismael e a todos os escravos nascidos em sua casa, e todos os comprados por seu dinheiro, todo macho dentre os de sua casa, e lhes circuncidou a carne do prepúcio de cada um, naquele mesmo dia, como Deus lhe ordenara. Capítulo 18, o Senhor e dois anjos aparecem. Isso aqui é o Senhor e dois anjos, eu explico melhor. Isso aqui é um título, não faz parte da Sagrada Escritura, é um título que o autor colocou, o tradutor colocou. É um título, diz assim: Senhor e dois anjos apareceram a Abraão. Eu já não é assim que é a minha concepção. Isso está no meu livro e é muito bem explicado. Ali houve uma manifestação tríplice do Espírito de Jesus Cristo. Todo anjo, se você acompanhar a criação, você vai ver que a criação não houve criação de anjos. Anjos não foram criados, não são criaturas. Quando se menciona anjos na Bíblia, sempre acaba se continuando dizendo, se referindo ao Pai, ao Criador, ao Todo-Poderoso. Então, o anjo é o sinal da onipresença. Deus está presente, o Espírito de Jesus Cristo está presente em todos os lugares e todos os tempos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. E assim, isso aí existe lá em Apocalipse. Então apareceram na verdade, três anjos do Senhor, que seria a manifestação do próprio Senhor, e lhe anuncia que ele teria um filho com Sara. Mas aí é aquela história, ele estava com 99 anos e a Sara também estava velhinha. A Sara estava dentro da barraca, porque naquela época as esposas não podiam ouvir conversa do marido. Ela pensou e riu intimamente que será que depois de eu velha e velho meu senhor, será que terei ainda prazer?
E aí ela recebe como é o Todo-Poderoso que está manifesto nessas três pessoas, nesses três homens que são anjos. Ah, por que foi três? Houve ali uma reunião com Abraão, mas eram três porque as cidades de Sodoma e Gomorra iam ser destruídas. Porque até hoje se fala sodomia. O que é sodomia? Sodomia é o coito anal, relação sexual anal. Isso é que é a sodomia. Era o que era praticado lá em Sodoma. Por isso recebeu esse nome. Então Deus anuncia a destruição de Sodoma e Gomorra. Abraão intercede junto a Deus pelos homens. Então Abraão pede, por favor, para ele não destruir não, mas aí ficou uma discussão, que eu não vou entrar em detalhes aqui, ele ficava pedindo, ele ficava negociando e, no final das contas, os anjos tiraram Ló, que era o sobrinho dele, ele estava querendo também proteger o sobrinho dele que estava morando em Sodoma. Então, ele queria, de alguma forma, salvar o maior número de gente possível, especialmente seu sobrinho, Ló. Como eu falei para vocês, ele foi um rabino e Deus disse para ele se afastar da parentela e levou o sobrinho. Então, acabaram se desentendendo e houve uma divisão. Então, a família de Ló foi para as Campinas. Ele deixou Ló escolher. Ló escolheu as Campinas, onde tinha terra fértil, boa para botar, terra tudo verdinho. E do lado do deserto, Abraão disse para Ló: escolhe o que você quer. Ah, eu fico com a Campinas. Então eu vou para o deserto, não tem problema. O Senhor está comigo. Eu vou sobreviver. E houve muita multiplicação a partir de Abraão. A partir de Abraão é que há uma referência que o descendente Éber, que aí é tetravô do Abraão, é que seria a origem do nome hebreu. Então, os descendentes de Isaac, que foi o filho que ele teve com Sara, esse veio a ser a aliança, aonde agora só que ele teve o filho com Agar e o filho começou a implicar com Isaac, que era bebezinho e ele já era rapazinho, e a Sara pediu para mandar Agar embora e Deus autorizou. O Espírito de Jesus Cristo autorizou. Então vamos lá. Ló recebe em sua casa 2 anjos. Anjos do Senhor são a manifestação da sua onipresença. Então houve a destruição de Sodoma e Gomorra. Aí tem a origem dos Moabitas e dos Amonitas. 2 filhas de Ló se esconderam na caverna com ele. Disseram assim: meu pai não vai ter mais descendência, não somos só 2 mulheres, como é que vai ser? Então elas resolveram embebedar o pai e tiveram relações com o próprio pai. Aí existe uma ligação consanguínea. Isso eu trato muito bem detalhado na multiplicação da criação, lá no meu livro, nos vídeos. Vocês podem ver. Então deve ser um dos primeiros capítulos, primeiro, segundo, vai se falar, acho que é o segundo, vai falar que no início houveram relações consanguíneas, mas com o tempo, lá só em Moisés é que instituiu o incesto como pecado, como crime, na lei de Moisés. Então Abraão e Sara peregrinam em Gerar, o nascimento de Isaac. Isaac é trazido a Rebeca, porque morreu a mãe Sara, e ele ficou muito deprimido, era filho único.
né? Mas, olha que depois que Sara morreu, Abraão teve mais 12 filhos com uma mulher chamada Quetura. Isso aqui está aqui, sabe? Só para mostrar que ele era fértil mesmo velho. Mas o Isaac, com Rebeca era estéril, assim como era Sara. E ele orou muito e Rebeca acabou concebendo e teve gêmeos. E foi Jacó e Esaú. Jacó e Esaú foram os filhos gêmeos que Rebeca trouxe ao mundo. Eles só tiveram esses dois. Mas existe aí onde o primogênito foi considerado Esaú, porque ele que botou a mão primeiro para fora, segundo ponto, né? Não imagino como tenha sido o parto, mas a parteira botou uma braçadeirinha nele para ele ser o primogênito. Se nascesse primeiro, tinha que ser o primogênito. Então, acontece aí uma sequência histórica de o Esaú que era o primogênito, mas num momento de fome, ele pediu para o irmão um prato de lentilhas, que ele tinha preparado lentilhas. Ele queria um prato de lentilhas e falou assim, só se você trocar pela primogenitura. Seu direito de primogenitura passa a ser meu. Aí ele comeu um prato de lentilhas e aí não estava nem aí para a primogenitura. Mas existe lá no Novo Testamento, nas cartas de São Paulo, uma explicação, uma colocação disso de uma forma bem mais detalhada. Depois Deus prova a Abraão, ele chega e diz para Abraão sacrificar em holocausto o seu filho único, que era Isaac, e Abraão ia obedecer. Mas quando foi na hora ele foi sozinho para o monte com o filho perguntava, mas o senhor vai sacrificar? Cadê o cordeiro? Ele não sabia que ia ser ele que ia ser sacrificado, mas na hora que Abraão foi, meteu o cutelo no pescoço do garoto, o anjo disse, para aí, que eu só queria saber se você ia me obedecer. Isso é uma forma da Bíblia dizer, eu não creio que o Espírito de Jesus Cristo não saiba de todas as coisas que vão acontecer. Na verdade, era mais as coisas que estão para acontecer acontecem. Agora, eles no antropomorfismo aqui é colocado que, bom, vamos lá. Houve a morte de Sara. Aí veio Rebeca para se casar com Isaac. Isaac ficou consolado com a presença de Rebeca. E descendentes de Abraão com Quetura, está no capítulo 25. Quetura. Então, foram 12. Então, Esaú vende o seu direito de primogenitura, também está no capítulo 25. Isaac na terra dos filisteus. Bom, o importante aqui, que eu quero dar sequência, é falar mais de Jacó. Porque Jacó é que vai formar o povo de Israel. O que aconteceu é que o pai dele, Isaac, pediu para que ele desse a bênção. Era muito importante para aquela época o pai dar a bênção para os filhos antes de morrer. Bem que o Isaac não morreu nessa época, não. Mas ele ia dar a bênção. Só que o Isaac estava cego.
Aí ele disse para Isaac que fizesse uma caça, preparasse para ele comer. Aí a mãe, Rebeca, chega para Jacó e fala: olha, seu irmão foi caçar, mas enquanto ele está lá procurando caçar, nós vamos matar um cabrito e vou preparar e você vai dar para o seu pai, para receber a bênção da primogenitura. E recebeu a bênção da primogenitura. Quando Esaú voltou, ele chegou com a caça preparada lá, tudo. E rapaz, agora já deu a bênção para alguém. Ele tinha dado a bênção para Jacó, pensando que era Esaú. A Rebeca chegou até a colocar uma pele de animal no braço, porque Esaú era muito peludo e Jacó não. Então foi colocada uma pele de animal para que quando Isaac tocasse, tivesse a convicção que era Esaú. Mas acontece a história de Jacó. O que acontece com Jacó aí é que ele como ele fez essa trapaça, bom, a primogenitura já estava moralmente vendida. Mas Esaú já não tinha nem mais preocupado com isso e ainda estava achando que ele ia ser o primogênito. Mas quem recebeu a bênção de primogênito foi Jacó. Jacó que recebeu. Vai ser a partir de Jacó é que vai se formar o povo de Israel. Como é esse nome de Israel? Israel significa príncipe de Deus. Jacó, quando eu tenho que contar a história primeiro, o tempo está correndo, mas eu tenho que contar primeiro a história de Jacó. Jacó foi o que aconteceu que Esaú voltou e a fim de matar o irmão, né? Quando ele soube que o irmão tomou a bênção dele. Aí a mãe deu fuga para Jacó, preparou o mandamento, viaja lá para a terra dos meus parentes. A Rebeca vinha lá dos caldeus, né? A Caldeia é a terra que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates, que hoje em dia são os países do Oriente Médio que ocupam a maior parte desse território hoje é o Iraque. Então ele mandou Jacó fugir e que ele procurasse Labão. Labão era um irmão de Rebeca, então era tio de Jacó. Só que ele chegou lá e se apaixonou por uma prima chamada Raquel. A Raquel, ele pediu a mão da Raquel para o Labão. Labão era terrível. Ele pediu a mão de Raquel, ele disse assim: não, se você trabalhar 7 anos para mim, eu te dou a mão da minha filha. Tá bom. Ele trabalhou 7 anos, cuidando de criação, de gado, de ovelhas, de cabritos, e trabalhou 7 anos. Quando chegou o dia, eu não sei se, não lembro agora exatamente, deram uma de outra para ele e no escuro da noite, Labão coloca a irmã de Raquel, chamada Lia, na tenda dele. Ele não percebe, está escuro. Daí ele coabitou com Lia. Lia tinha os olhos baços ou embaçados. E Jacó não esperava que fosse ficar com Lia. Quando amanheceu o dia, ele chegou para Labão: pô, você me enganou. E agora? Não, agora você trabalha mais 7 anos para Raquel. Aí trabalhou mais 7 anos para Raquel. E eles começaram a ter filhos. Esses filhos, aqui começa o seguinte: a Raquel
era aqui Jacó amava. Mas a Raquel era estéril, não dava filhos para Jacó. Mas Lia, a Lia deu, e começou a nascer filho de Lia. Nasceu Rubem, filho de Lia, Simeão, Levi, tudo filho de Lia. Judá. Judá, inclusive, é o ancestral de Jesus Cristo. Se você vê a genealogia no capítulo 1 de Mateus, você vai ver que vai passar por ele. E então Judá, é por isso que dizem que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá, porque ele pertence à linhagem de Judá. Zebulon, Issacar, Dan, Gade, Aser. Vamos lá. Filhos de Lia, Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon e Issacar. Aí a Raquel resolveu fazer o mesmo que foi feito lá com Abraão. Ela cedeu a escrava, que se chamava Bila, para que Jacó tivesse um filho. Ela teve Dan. Mas a Lia foi e imitou. Pegou a escrava dela, chamada Zilpa, e colocou com Jacó, para Jacó dar mais filhos. Então, de Zilpa nasceu Gade, Azer, Naftali. E depois, por fim, Raquel dá a luz a José. José vai vir, acredito, só no próximo vídeo, a gente vai falar mais sobre isso. Então aí está a história no decorrer do tempo. Esses vídeos que eu estou gravando e colocando em www.bibliadecifrada.com.br, essa tem BR, esses vídeos eles estão seguindo uma sequência. Vocês vão sempre achar no índice, abrir a página principal, vai ter um índice. Você vai clicar no vídeo que você quiser ver. Normalmente o primeiro vai ser o mais recente, o mais que foi feito mais cedo. Bom, então, o que aconteceu com Jacó é que Jacó, quando já tinha uma parte dos filhos, ele resolveu voltar lá para a terra dele, a terra de Canaã, que é a Palestina de hoje em dia. Voltou, mas com medo de Esaú, fez ofertas para Esaú, levou presentes para dobrar o coração dele. Só que no meio do caminho ele encontra um homem. Esse homem é um anjo. Anjo, então, é a manifestação do Todo-Poderoso. E ele resiste ao anjo, ele segura o anjo: enquanto você não me abençoar, eu não te deixo. E se abraçou com a manifestação de Jesus Cristo. E aí ele toca a coxa de Jacó, Jacó fica manco. Por isso os judeus até hoje examinam o nervo ciático dos animais que são mortos. Aqui no Brasil tem matadouros que vendem carne para eles, e existe um rabino que vai examinar as carnes, e o nervo ciático tem que estar perfeito, senão eles não compram. Bom, então ele tocou e chamou ele agora. Jacó, seu nome será Israel. Daí surgiu o nome Israel. Essa descendência de Israel teve 12 tribos. E daqui para frente a gente já não vai mais ficar falando só de um, vai variar. Mas teve 12 filhos, esses 12 filhos são os patriarcas das 12 tribos de Israel. Então vocês agora já ficaram sabendo o porquê do nome Israel. Bom, amados,
Vou ter que parar por aqui. Fazemos 45 minutos. E vídeo eu não gosto de gravar mais do que isso, que é contraproducente. Então, fica então a minha recomendação, vai no escoladoteofilia.com, assista meus vídeos lá, aprendam, entendam a minha interpretação da Bíblia, entendam a interpretação da Bíblia. Vocês vão me dar razão. Quando vocês virem as passagens que eu escolhi para colocar lá, elas mostram o caminho certo do entendimento da Bíblia no Antigo e do Novo Testamento. Então, por hoje é só. Saudações, amados teófilos. Semana que vem eu estarei de volta.